Olá, meu nome é Cláudia Bizarelli e você tá no... Vocês sabem que meu canal é dedicado ao crochê, né? Aqui eu falo sobre crochê, ensino a fazer crochê, especificamente a técnica do amigurumi, que é que eu tenho mais afinidade, mas eventualmente eu posso ensinar a fazer uma coisa ou outra de uma outra modalidade do crochê. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar dessa peça aqui. Esse aqui, galera, é um puxa-saco saruê, né? Ou gambá, né? Mas acho que saruê seria o termo mais adequado, talvez? Não sei, não sei. Biólogos de plantão, tem diferença entre usar gambá ou saruê ou é a mesma coisa? Mas, então, esse é o nosso puxa-saco, que a gente vai aprender a fazer. Você prende ele por esse rabinho, né? E aí você puxa o saco pela goela dele. Opa. Veio dois. E aí, se você quiser guardar, né, os sacos, é aqui tem uma abertura aqui na bundinha dele pra colocar mais sacos. Né? Você enrola ele direitinho e bota aqui na bundinha dele. E ele é essa fofurice aqui, que é o que a gente vai aprender a fazer hoje, né? No caso, hoje é a parte 1, como é uma receita que demora um cadinho pra fazer, eu achei melhor dividir em uma série de vídeos, né? Então vai ter a parte 1, parte 2, parte 3, provavelmente vão ser 3 ou 4 partes ensinando a fazer o nosso abigucho. E essa receita, na verdade, é uma receita gringa que está disponível gratuitamente na internet. Então foi assim que eu fiquei sabendo da existência dessa receita que eu fiz. Não é uma receita original minha. Inclusive deve estar aparecendo em algum canto da tela, assim, onde que você consegue essa receita, o nome da pessoa que criou. Mas apesar de estar disponível gratuitamente, qualquer pessoa poder baixar o PDF e fazer na sua casa, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com essas receitas, principalmente porque está em inglês. E aí eu sei que às vezes a pessoa não sabe ler inglês ou não está muito familiarizada, então eu decidi que seria bem legal pro canal, né, gravar ensinando a fazer o puxa-saco saruê, que é uma gracinha, não é? Quem não quer um bichinho doce? Bom, se você é novo por aqui, se inscreve no canal para continuar acompanhando, né, as próximas videoaulas que eu vou postar. Curte, compartilha, comenta, me segue também nas outras redes sociais que vão estar aparecendo aí pela tela. E seja muito bem-vindo! Sem mais delongas, agora sim, vamos pro tutorial. Essa é a parte 1, em que a gente vai aprender a fazer o gambá puxa-saco, que é esse amiguinho aqui. E nessa parte 1 a gente vai aprender a fazer as patinhas e as orelhinhas dele, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar pelas orelhinhas. Para fazer as orelhinhas eu vou usar duas cores. Eu vou trabalhar com o fio amigurumi da Círculo, tá? E aí eu vou usar a cor matriz, que é esse cinza mais escuro, e a cor natural, que é o algodão cru, parece um branco off-white, né, algo assim. Tem também, dá pra fazer também, ao invés de usar a cor natural, um cinza mais claro, que nem esse aqui, ó, pedreira. Mas esse que eu vou fazer agora, eu vou fazer com essa cor aqui de algodão cru, assim, sem tingimento, tá bom? Mas aí fica a seu critério, você pode trabalhar com um cinza mais claro, com uma cor off-white, mas enfim, isso é o de menos, tá? Aqui eu vou trabalhar com o fio amigurumi da Círculo, como eu falei, e eu vou trabalhar ele em fio duplo, tá? E aí eu vou usar a agulha 4 milímetros. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com a nossa cor mais clara. E aí, como eu vou trabalhar em fio duplo, eu vou pegar tanto a ponta de fora do novelo quanto a de dentro. Então, aqui, né, com o fio duplo, né, peguei a alça de fora e a de dentro, vou unir elas aqui e eu vou fazer o anel mágico. Esses dois fios vão sempre trabalhar como se fosse um fio só. Faço aqui o anel mágico, já ensinei no canal a fazer anel mágico, se você não sabe ainda, mas é bem simples. A gente vai fazer esse X aqui.
Se você quer aprender melhor, né, mais pausadamente como que faz o anel mágico, tem um vídeo no canal ensinando. Fiz o anel mágico, eu vou botar 6 pontos baixos nesse anel mágico, lembrando que eu costumo trabalhar com o ponto baixo cruzado. Então, ó, você passa, ao invés de pegar o fio assim por baixo, eu puxo ele por cima para fazer o ponto baixo cruzado. Puxei, e aí eu termino normalmente. Então, fiz um ponto baixo cruz, né? Vou fazer mais 5. Coloquei aqui os 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, a gente vai puxar, né, esses 2 fios aqui para fechar o anel mágico. A gente puxa, puxa bem, fechamos aqui o anel mágico. E agora a gente vai para a segunda carreira. A segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, e vamos terminar a carreira com 9. Então, ó, vou colocar minha agulha aqui, passar aqui nessas 2 alcinhas. Vou fazer um ponto baixo. No próximo é um aumento. Mais um ponto baixo. E o próximo vai ser um aumento. Lembrando que o aumento é quando a gente faz 2 pontos baixos no mesmo local. E eu já ensinei sobre aumento aqui no canal também. Por último, mais um ponto baixo. E o último aumento. Vamos terminar a carreira com 9 pontos no total. Então, aqui o último aumento. Se facilitar, né, para vocês podem usar o marcador também, que aqui eu não botei, mas vamos trabalhar aqui com o marcador. O marcador de pontos é isso aqui. Eu uso ele sempre no último ponto da carreira para marcar qual é o final da carreira. Então, eu sei que toda vez que eu chegar no marcador é porque eu terminei a carreira. Então, aqui estamos com 9 pontos na nossa carreira. E agora a gente vai trocar para a cor cinza escuro. O cinza escuro, né, a gente também vai usar em fio duplo, ou seja, a gente pega tanto a parte de dentro quanto a de fora do fio e junta. E aqui a gente vai trocar de cor. Para trocar de cor, eu vou desfazer aqui esse último ponto, bem devagarzinho. E eu vou colocar a minha agulha... Tirar o marcador. Colocar a agulha aqui, ó. Então, é como se eu tivesse tirado a última laçada que a gente deu para finalizar o ponto, e aí botei aqui na minha agulha de volta. E a gente vai terminar esse ponto passando o cinza mais escuro. Certo? Então, a gente trocou o fio, trocou a cor aqui do nosso trabalho. E aí, o que eu faço? Eu dou um nozinho entre esse início aqui do cinza escuro e o fio do branco, né, da cor natural. A gente vai dar um nozinho aqui. É um nozinho cego mesmo. Dou um nó e dou mais um para reforçar. 2 nozinhos, o fio aqui tá trocado. A gente já pode, inclusive, cortar esse branco aqui. Pode cortar, ó. Então, a gente não vai mais usar o branco, pode deixar ele aqui de lado. A gente vai começar essa terceira carreira fazendo um ponto baixo.
Depois a gente faz um aumento. E agora o resto da carreira vai ser repetindo 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E a gente vai repetir isso. E aí, quando chega aqui no final, né, da carreira, a gente vai fazer um último ponto baixo sozinho. E terminamos essa carreira. Aí você pode botar o marcador. Aqui eu vou trabalhar sem marcador porque eu não me perco. E aí terminamos aqui a carreira. A próxima carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. A carreira toda, a gente só vai repetir isso. Então, é um ponto baixo, segundo ponto baixo e um aumento. E a gente vai repetir isso. Terminei aqui a nossa quarta carreira e agora vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, carreiras sem aumento e nem diminuição, tá? Então, onde tem um ponto, a gente vai fazer um ponto e é simples assim. Então, a nossa quinta, sexta, sétima e oitavas carreiras vão ser só ponto sobre ponto. Eu vou fazer e aí eu já mostro como que fica, tá bom? Subi aqui as 4 carreiras de ponto sobre ponto e agora a gente vai fazer uma carreira de 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição. Então, é ponto baixo e uma diminuição. Ponto baixo, ponto baixo. E a diminuição, lembrando, já tem vídeo no canal que ensina a fazer diminuição, mas a gente pega a alça aqui da frente de um ponto, a alça da frente do próximo ponto, dá uma laçada, volta, dá mais uma laçada, tira tudo. Essa é a diminuição invisível que eu tô fazendo aqui. E a gente vai repetir o padrão a carreira inteira até terminar. Terminamos aqui a carreira e agora a nossa última carreira, ela vai ser de um ponto baixo e uma diminuição, repetindo isso por toda a carreira, né? Lembrando que a carreira terminou aqui com 12 pontos e agora a gente vai fazer essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição até terminar a carreira. E a carreira vai terminar com 8 pontos no total. Terminei aqui a última carreira da nossa orelhinha, ela vai ficar assim. E aí a gente vai cortar o fio. Eu geralmente meço o tamanho que eu vou cortar o fio pelo meu próprio antebraço, assim. Então eu boto a orelhinha perto do meu cotovelo e corto o fio numa altura próxima aqui da minha mão. A gente tem que deixar uma boa quantidade do fio
porque a gente vai usar para costura, tá? Mas não tem, tipo, um tamanho certo, não. É uma coisa meio aproximada, por isso que eu uso o meu braço como medida, mas pode usar o seu, sabe? Não precisa ser algo muito milimétrico, não. Isso aqui é só pra gente usar na costura. E aqui no final eu uso essa agulha de tapeçaria um pouco mais grossa para fazer um truquezinho, que é o seguinte. Tá vendo que esse foi o nosso último ponto, né, da carreira. Eu vou pular esse e vou enfiar a agulha aqui, ó, nesse ponto, passando pelas duas alcinhas. Depois, eu vou enfiar a agulha dentro do último ponto da carreira, desse ponto que tá de onde a gente saiu, tá vendo? Vou botar a agulha bem aqui no meio, passando por essas duas alças aqui. E vou puxar. E assim a gente criou uma alça falsa. Deixa eu apertar um pouquinho aqui. Tá vendo? Uma alça falsa. Não sei se essa cor é um pouquinho ruim de ver, né? Agora eu vou por dentro da peça, eu vou enfiar a agulha para ela sair aqui embaixo da minha alça verdadeira. E eu vou enfiar a agulha em cima da alça verdadeira aqui e por baixo da alça falsa. Eu sei que é um pouco confuso, né? Se você nunca fez essa técnica antes, é um pouco confusa, mas ela é boa para finalizações, porque ela deixa mais discreta, assim, onde que acaba e onde que começa a carreira. Então você vê assim, fica mais... Bom, eu acho que fica mais bonitinho. E aí, por último, eu venho aqui do lado, o ponto do lado, e vou passar a minha agulha para fora da orelhinha. Tá vendo? Eu peguei essas duas alças do ponto do lado, de onde a gente fez o truque, para passar o fio para fora. E pronto, a orelhinha está finalizada. Pode tirar aqui a agulha do fio e você vai guardar ela assim, porque no final a gente vai usar o fio para costurar, né, a orelhinha no nosso saruezinho. Você faz duas orelhinhas idênticas, então você pode voltar e rever, né, esse tutorial para fazer as duas orelhinhas. E você vai guardar elas. Agora vamos fazer as patinhas do nosso saruê. Elas vão ficar assim. Você vai precisar fazer 4 patinhas e eu vou mostrar como que você faz. Eu faço as patinhas pretas, né? Mas aqui no vídeo eu vou fazer com a outra cor para poder ficar um pouquinho mais fácil de vocês enxergarem aqui, porque o preto é um pouco ruim de visualizar. Mas a gente vai começar, na verdade, por essa parte de baixo aqui, esse rosinha mais claro, que eu vou usar a cor sopro. O nome da cor é sopro, tá? Então, a gente, de novo, vai trabalhar em fio duplo, né? Pegando tanto a ponta de dentro quanto a ponta de fora do nosso novelo. Vamos fazer o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. Que, de novo, lembrando que eu faço ponto baixo cruz. Fechamos aqui o anel mágico, a gente vai botar um marcador aqui no último ponto da carreira. É bem importante você botar esse marcador aqui, porque senão você pode acabar se confundindo, porque a carreira que a gente vai fazer agora é um pouquinho complexa. A gente vai começar a segunda carreira, né?
fazendo um aumento. Fiz o aumento, agora a gente vai fazer um ponto baixo no próximo ponto. Então, agora que a gente fez o aumento e fez um ponto baixo, né? A gente vai subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Nessas 4 correntinhas, a gente vai voltar fazendo 3 pontos baixíssimos. Então, pula esse primeiro ponto aqui, vai enfiar a agulha nesse segundo em relação à agulha, né? E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Tá um pouquinho apertado, mas é tranquilo de fazer, ó. Aí eu vou para a próxima correntinha, faço outro ponto baixíssimo. E vou para a terceira aqui, na verdade a última, né? Correntinha, eu vou fazer o último ponto baixíssimo. E esse vai ser nosso dedinho. Agora que a gente já fez, né? Subiu 4 correntinhas e voltou fazendo 3 pontos baixíssimos, a gente vai colocar a agulha aqui, no mesmo local onde já tinha sido feito o ponto baixo. E vamos fazer outro ponto baixo aqui. Ou seja, a gente termina aumentando, né? Fiz um ponto baixo. E agora, de novo, eu vou subir 4 correntinhas. Subi 4 correntinhas, vou descer fazendo 3 pontos baixíssimos. Um. Dois. Três. 3 pontos baixíssimos, fizemos o segundo dedinho. E aí agora a gente vai fazer um ponto baixo aqui, ó. No ponto seguinte. Faço um ponto baixo aqui. Já temos 2 dedinhos. Agora a gente, de novo, vai repetir. Vai subir mais 4 correntinhas, descer 3 pontos baixíssimos para fazer mais um dedinho. Fiz aqui o terceiro dedinho. Vou colocar a agulha onde eu já tinha feito o último ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo aqui. Faço um ponto baixo. Temos 3 dedinhos, vou fazer o quarto dedinho. Então, subo mais 4 correntinhas e desço 3 pontos baixíssimos. Fiz o dedinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a minha agulha no ponto seguinte, tá vendo? Esse aqui é o ponto que tá livre. Então, vou colocar e vou fazer um ponto baixo aqui nesse ponto que tá livre. Temos 4 dedinhos, vamos fazer o último dedinho. De novo, sobe 4 pontos baixos. Desce 3 pontos baixíssimos. Opa.
Vou colocar a agulha aqui onde eu já tinha feito o último ponto baixo, e vou fazer mais um ponto baixo aqui. E agora a gente vai fazer 2 aumentos. Então, nesse penúltimo ponto da carreira, eu faço 2 pontos baixos. Opa. 2. E no último ponto da carreira, que é onde está o marcador, eu ainda faço o último aumento. Então, 2. Só que nesse último ponto, a gente já vai trocar de cor, tá bom? Então, aqui eu peguei o cinza, né? Lembrando que eu faço usando o preto, mas aqui no vídeo eu vou fazer com cinza, que talvez fique melhor para vocês enxergarem. Então, dou aqui a laçada, finalizo o ponto com o cinza para trocar de cor. E aí eu sempre dou um nozinho quando eu troco de cor, unindo a cor que eu deixei para trás com a cor nova. Dou um nozinho e dou mais um nozinho, 2. A próxima carreira, a gente vai trabalhar ela em blow, ou seja, pegando só a alça de trás para fazer os pontos, em vez de pegar as duas alças, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui, primeiro ponto da carreira, pegando em blow. Outro ponto baixo. Opa, peraí que travou. Eu gosto de ir escondendo o fio no próprio ponto, quando eu troco de cor assim. E aí, o terceiro. Então, a gente começa a carreira fazendo 3 pontos baixos, pegando só a alça de trás, tá vendo? Agora, dentre os dedos, a gente também vai fazer pontos baixos em blow. Então, ó, a gente vai aqui entre o primeiro e o segundo dedo e vai pegar nesse ponto aqui, ó. No ponto baixo que a gente fez antes de subir as correntinhas. E a gente vai pegar só a alça de trás. Talvez seja um pouco difícil de visualizar. Mas aí a gente vai fazer aqui um ponto baixo. Depois a gente vai entre o segundo e o terceiro dedos e vai fazer a mesma coisa. Vai pegar só a alça de trás do ponto que a gente dá antes de subir os dedinhos. Peguei aqui a alça de trás, vou fazer meu ponto baixo. Depois eu vou entre aqui o terceiro e o quarto dedos e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o ponto, aqui ó, esse ponto aqui, que é justo o ponto antes de subir as correntinhas. A gente vai só pegar a alça de trás e vai fazer o ponto baixo. E agora, entre esses dois últimos dedos, a gente vai fazer a mesma coisa. É o ponto baixo justo antes das correntinhas. A gente pega ele e aqui a gente faz o ponto baixo. E aí, para terminar, a gente vai fazer 5 pontos baixos pegando esses 5 últimos pontos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 pontos baixos no final também. Lembrando que essa carreira a gente faz só na alça de trás, sempre.
Opa. A sua carreira, ela vai terminar com 12 pontos baixos no total. E aí agora, pelas próximas 2 carreiras, a gente vai fazer só ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição. Em cima de cada um desses pontinhos cinzas, a gente vai fazer um ponto também, sempre mantendo, né, a carreira, né, com esses 12 pontos no total. Então, eu vou subir essas 2 carreiras. Lembrando que agora a gente não vai fazer mais em blow, ou seja, a gente não vai mais pegar só a alça de trás. Agora a gente vai fazer normal, pegando as 2 alcinhas. Então, subi aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ah, lembrando que esse fio aqui da cor rosinha, a gente pode cortar, tá? Não precisa ficar com o fio novelo preso. Então, cortei aqui. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento, e depois 5 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente faz um aumento. Mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento para fechar a carreira. A carreira vai terminar com 14 pontos no total. E agora a gente faz uma carreira de ponto sobre ponto. Então, sem aumento, sem diminuição, uma carreirinha só, um ponto em cima de um ponto. Terminei aqui a carreira de ponto sobre ponto. E agora a gente vai fazer uma carreira que são 6 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente faz um aumento aqui. E agora mais 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento. E agora, a carreira termina com 16 pontos baixos no total. A gente faz mais uma carreira de ponto sobre ponto, que é a última carreira para finalizar a patinha. Terminei a última carreira, que foi a carreira de ponto sobre ponto. A patinha fica assim. Essa última carreira vai ter 16 pontos. E aí, aqui você já pode cortar o fio. Tem que cortar o fio deixando um comprimento legal pra gente costurar depois. Então, você pode usar de novo, tipo, o seu antebraço como uma referência. Corta o fio aqui, mais ou menos. E a gente pode também arrematar, igual a gente arrematou a orelhinha, fazendo aquele mesmo esquema, que é a finalização com a alça falsa. Então, você pode voltar no vídeo e ver como que eu finalizei a orelhinha com aquela alça falsa. E aí você vai ter que fazer 4 perninhas. Eu só não vou cortar esse fio aqui cinza, porque eu gosto de fazer as patinhas dos meus, qual é o nome? Do saruê, do gambazinho, com a patinha preta. Então eu não vou cortar o fio, porque aí eu
seria um desperdício aqui dessa linha, já que eu gosto de usar as patinhas pretas. Você vai fazer, ó, 4 patinhas idênticas a essas, tá bom? Elas não são muito difíceis de fazer. Então, façam as suas 4 patinhas, suas 2 orelhinhas e aguardem que em breve vai sair, né, a parte 2 do puxa-saco de gambazinho. Um beijo, um queijo e até a próxima aula!